Debate Bola 4 Linhas traduz tradição no giro do Fluminense. E no estádio Raulino de Oliveira, a equipe parecia se encaminhar para mais uma derrota num jogo seguinte a ter conquistado 3 pontos, com um gol de Bida e um gol do goleiro Márcio cobrando pênalti. Mas em 8 minutos, o nome Rafael encaminhou a vitória tricolor. Rafael Sobis por 2 vezes e Rafael Moura deram a vitória por 3-2. Já vou mandar aqui para a mesa, que hoje tem Miriam Barbosa, Bruno Ávila e Fernando Diniz, a seguinte pergunta. Essa foi uma partida para o Fluminense finalmente conseguir sua arrancada? Olha, Vinícius, eu acho que sim. Porque, diferentemente de algumas outras vitórias, né, em que o Fluminense não tinha um meio de campo tão confiável, agora me parece que o Fluminense tem. Que o Fluminense tem um meia armador muito bom, que é o Lanzini. Entendeu? O Fluminense arranjou o Lanzini e quando o Abel botou o Martinútil, o Fluminense melhorou no jogo. Ô Miriam, o Lanzini joga bem, mas ele não joga sozinho. Isso aí o Abel tem que tomar consciência, né? Com certeza. Essa coisa de jogar responsabilidade só em cima do Lanzini não é legal, né? Mas, assim, o jogo em si, o Fluminense ele só mostrou que eles têm grupo para vencer, que eles têm uma equipe legal para vencer. Se eles começarem a concentrar mais, eles têm uma equipe para vencer. E o Rafael Moura não me surpreendeu, porque eu sempre disse que ele é muito bom. Não te surpreendeu também quando ele chutou aquele pênalti na lua? Pois é, mas sabe o que é legal nisso? Eu estava até fazendo um trocadilho com o Diniz nos bastidores, e eu estava falando o seguinte, que o presidente mais popular, ele começou perdendo para ganhar, que foi o Lula, entendeu? E a mesma coisa assim, às vezes você precisa pisar na banana, mas você não tem que ficar no chão, não. Ele pisou na banana, pisou na casca de banana, deu a volta por cima e ainda fez muito bonito. Bruno Ávila. Agora, assim, em alguns programas atrás, a Mirella falou, né, que ele tinha potencial de ir para a seleção e realmente ele mostrou o potencial dele, né? Depois de Elano, André Santos, a gente viu que ele também isola a bola igual a eles. Ele pode ir para a seleção. Será então que ele aprendeu a bater pênalti com esses caras, rapaz? Com certeza. Se essa moda pega, vai ter cavadinha que o goleiro vai ficar no meio do gol. Que nem o Felipe. Brincadeiras à parte, a gente viu o Fluminense apático depois que sofreu o primeiro gol. E aí a torcida teve os gritos de tira o Souza. A torcida realmente consciente do grande erro que o Abel tinha feito no início da partida. Então a torcida tá do meu lado, né? A torcida não gosta dele, é bem claro isso, né? Toda vez que o Souza entra, se ele não jogar muito bem, ou jogar como pelo menos jogava no São Paulo, né? Foi, eu acho que a melhor fase dele, a torcida grita para tirar ele. É sempre assim. Mas o Souza, mesmo quando ele jogava no São Paulo, ele oscilava muito, né? Oscilava algumas ótimas partidas com algumas partidas não tão boas assim, né? Então, e para você ver o quanto que a torcida gosta do Souza, né? A gente também falou outro jogador que a gente elogia muito, que é o Diogo. Ele acabou fazendo um pênalti sobre o Vitor Júnior. Que foi, né? Que foi um pênalti, assim, até um pouco de ansiedade. Vocês acham que a gente pode começar a duvidar da maturidade do Diogo para ser titular? Olha, ô Vinícius, o pênalti foi uma boa jogada do Vitor Júnior, né? Que é Vitor Júnior, não é Vitor Júnior, não, né? É Vitor Júnior, né? Eu acho que é Vitor Júnior, mas... Ok. Segue aí. Isso aí é... Segue aí. Bom, mas foi uma boa jogada dele, entendeu? Ele driblou, entrou na área, driblou bem, entendeu? Eu acho que não foi imaturidade do Diogo, não, entendeu? Qualquer um que tivesse naquela situação, eu acho que cometeria aquele pênalti, entendeu? Não foi tão infantil assim, não. E falar em pênalti, teve o pênalti marcado depois que a cabeçada do Gum bateu no braço do Gilson. E eu marcaria pênalti pela imprudência dele. Realmente uma pessoa não abre o braço daquele jeito que ele abriu impunemente. Impunemente, isso que eu ia falar. Quem fez isso? Impunemente. O Gum que cabeceou, mas a bola bateu no braço do zagueiro Gilson. Aí o Rafael Moura desperdiçou sua cobrança e vieram as alterações. Assim, mas isso foi antes do pênalti a favor do Atlético Goianiense. Exatamente.
Que, Agora, aliás, o goleiro Márcio bateu muito bem. Foi. ele tá com vocação assim, já tem 19 gols. Por aí. Será que ele consegue passar o Rogério Ceni? Quem Acho sabe? muito difícil, né? Porque aí ele teria que ter muito mais jogos, né? E Ele já não é tão novinho, né? ele já não é tão novinho. E, além disso, ele não é o principal batedor de faltas, né, do Atlético Goianiense, né? O Rogério Ceni, sim, é o principal batedor de faltas do São Paulo. O que vocês acharam da alteração de sair o Ciro para entrar o Rafael Sobis? Eu achei, a princípio, digamos assim, uma loucura do Abel, né? Porque o Ciro é um bom jogador, né? Que não vem sendo muito bem aproveitado. E o Sobis não estava vindo muito bem, né? Mas aí o Sobis resolveu começar a jogar bola, né? Uma loucura que deu certo, né? Exatamente. Realmente fiquei surpreendido quando o Rafael Sobis entrou e começou a jogar muito bem. De início, assim, ele estava meio perdido na partida, mas depois ele entrou no jogo, mostrou que realmente podia estar ajudando o time e, né, mostrou ainda mais com os gols, né? Mostrou muita garra. Quando fez o gol, o segundo gol, ele Sim. tirou camisa, ele ficou Exatamente. louco. Ficou totalmente louco, tirou camisa, esqueceu que podia tomar um cartão. Exatamente. Agora, vocês acham que o Sobis pode render como segundo atacante? Porque geralmente ele jogava mais centroavante no Inter. Vocês acham que ele pode funcionar também como centroavante? Como segundo atacante? Pode ser fazer um teste. Pode, é um teste interessante, porque ele, apesar de ser centroavante, né, digamos assim, ele é um cara que tem velocidade, entendeu? Ele tem um pouco de velocidade, então ele pode sair da área, né, e como ele tem velocidade, ele pode fazer essa função de segundo atacante, de repente, algumas vezes, né? E como o Fluminense já tem os dois postes, né, o Rafael Moura e o Fred, então ele, de repente, vai ter que fazer isso, né? Por falta de opção, né? Talvez. Por falta não, por sobra, né, de opção para a posição de centroavante mesmo, né? E por falta de opção para segundo atacante. Realmente o Ciro, não sei o que está acontecendo, eu acho que ele ainda não se encontrou no time tricolor. Ainda não teve a adaptação devida, né? Exatamente. Porque o que acontece? Alguns jogadores, quando eles vêm de um time mediano, como é o caso do Sport, né? Com todo respeito à Com todo torcida do respeito, esporte. lógico. O respeito é muito grande que eu tenho com a torcida do Sport, né? Mas é um time mediano, né? E, enfim, para um time grande, como é o caso do Fluminense, eles demoram bastante a se adaptar ou não, quando não conseguem, né? Também, né? E a troca do Diogo pelo Fernando Bob, vocês acham que quem é que pode ser quem tem mais cara de titular? Você acha que o Diogo se queimou um pouco com esse lance desse pênalti? Eu acho que não. Eu, pelo menos, não queimaria o Diogo, não. Eu daria mais oportunidades. Até porque, como eu já falei aqui, o Abel dá bobeira toda vez que ele bota o Fernando Bob, né? Porque é brincadeira, né? É brincadeira, porque o Fernando Bob não é jogador para nível do Fluminense, não. O Diogo, sim. O Diogo é muito bom jogador. Ô, Miriam, na reta final da partida, a torcida do Fluminense já estava gritando time sem vergonha e estava chamando o Abel de burro. Você acha que isso aí tem que esperar até o final da partida? Isso aí poderia comprometer o time tricolor? Com certeza. Eu, assim, com todo respeito à torcida tricolor, que eu admiro muito, só que eles tem hora que tem excesso. A gente tem que prestar atenção nesses excessos da torcida. Isso. Entendeu? Começaram fora Abel, não sei o quê, falando mal do time, entendeu? Eu acho que a torcida tá ali, eu acho que a ideia de torcida é levantar o time, é motivar o time a jogar, caso ele não esteja jogando. E esperar até o apito final. Porque depois do apito final é que você vai dizer se perdeu ou não. Antes, você tá até comprometendo. Parece até que a torcida tava torcendo contra. Foi assim, foi lamentável, entendeu? Foi uma situação lamentável, entendeu? E criticar o Abel, eu acho que não esperaram tanto pelo Abel. O Abel tá fazendo um trabalho legal, entendeu? Não é perfeito. Qual o técnico que é perfeito? Ele está começando a melhorar agora, né? Está começando a melhorar agora, porque agora é que arrumaram, né, os jogadores para a função que ele mais precisava, que era meio de campo, de armação. Agora Exatamente. sim, agora o Abel vai ter um time
mais bem organizado para poder fazer o Fluminense subir na tabela, coisa que ele já está conseguindo. Isso aí também eu acho que é um pouco de vício do futebol carioca. Sim, sim. Tem muito no futebol carioca, a torcida tende muito a vaiar às vezes, Sim. principalmente quando está numa situação de inconstância, como teve o Fluminense nesses últimos momentos, né? Ganhar e perder, ganhar e perder. São 10 vitórias e 10 derrotas. Exatamente. Agora, talvez, vocês acham que talvez ele tivesse razão, o Fluminense estava jogando tão mal assim para tá sendo chamado de sem vergonha? Olha, o Vinícius, o torcedor, ele até tem um pouco de razão, mas daí a se chamar o time de sem vergonha, não, né? O torcedor podia até vaiar, tal, mas chamar um time de sem vergonha, não. Até porque não ajuda em nada, né? Eu acho que a torcida tá ali por mais uma ajuda, uma motivação. Começar a falar, atacar com palavras, entendeu? A fazer o que, de repente, ela tem, que é o poder da palavra, o poder da torcida, em motivar, vai fazer o contrário. De apoiar, né? De apoiar, começar a fazer. Isso é lamentável, foi lamentável isso. Torcida tricolor foi lamentável. Bruno? Eu acho que a partida do jogo do Fluminense foi um grande aprendizado para a torcida, porque ao mesmo tempo que eles gritavam time sem vergonha, eles tiveram que calar a boca e começar a gritar time de guerreiros, né? Exatamente. Que foi realmente. Foi o que eles fizeram depois. Tiveram que dar a mão à palmatória e gritar time de guerreiro, porque o time buscou um resultado, todo mundo não acreditando, e eles foram lá e buscaram. A partir dos 37 minutos do segundo tempo, foi a hora e a vez do time se redimiu por completo. O Sobis, que teve muitas partidas, as partidas que ele teve pelo Fluminense já estavam abaixo do esperado. Ele, inclusive, quando veio do Internacional, não veio numa fase muito boa. Isso. Ele mostrou um bom poder de fogo, marcando 2 gols, inclusive um deles foi um gol, belíssimo gol, golaço. o primeiro. Foi um chutaço, né? Foi um chutaço, um gol lindo. E aí o Rafael Moura também se redimiu num lance, numa cabeçada. Deu margem para acharem que estava impedido ou não. Se o juiz não marcou... Sim. Se o juiz não marcou, o problema é do juiz, né? Exatamente. Ele estava um pouquinho à frente, mas era um lance muito difícil. Se o juiz erra, é normal o juiz errar de lance daquele. Lógico. Era muito mínima a diferença. Não é como era o caso do impedimento do gol do Avaí, né? Exatamente, isso. E outra coisa, a bola caiu na medida para ele fazer o gol da forma como ele mais gosta, né? De cabeça. Exatamente. Exato. E também, sejamos justos, a gente fez aqui piada com o Rafael Moura. Ele não esmoreceu, né? Ele continuou brigando e buscou fazer o melhor sempre, mesmo perdendo o pênalti, ele buscou fazer o melhor ainda. Exatamente. E além disso, né? O primeiro gol do Rafael Sobis tabela com quem? Com o Rafael Moura. E o segundo gol ele participou da jogada também. Sim, ele chutou a bola para o goleiro defender e a bola sobrar para o Sobis fazer o gol, né? Vocês acharam que foi falha do Márcio naquele lance? Não. Era uma bola difícil, uma bola com chute cruzado, é sempre complicado. Quando a bola passa cruzada na área é perigoso e muito difícil para o goleiro. Sem dúvida. Mas depois da vitória, o Meia Lanzini afirmou: a equipe do impossível está viva. Vocês acham que o Fluminense realmente pode chegar, inclusive, quem sabe até começar a sonhar com o título? Olha só, o Fluminense está a 9 pontos do Corinthians. E o Corinthians, o São Paulo, o Vasco, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras, todos eles que estão na frente do Fluminense, estão tropeçando demais. Dá para chegar sim, até no título. Até no título, porque o Fluminense é um time que está se arrumando agora. É verdade. Você acha também, Miriam? O Fluminense, ele é um dos times, assim, bem cotado, na minha opinião, que pode chegar assim, pode surpreender ainda mais e chegar, assim, ao topo. Do lado do Atlético Goianiense, destaque para o meia Vitor Júnior e para o atacante Juninho. Os dois, esse Vitor Júnior realmente também surpreendendo bastante. Fez um salseiro na zaga do Fluminense, que foi bem complicado. Verdade. São 2 bons jogadores, né? O Juninho, a gente vem falando aqui já há alguns programas, né? Que ele é muito bom, é habilidoso, tal. E o Vitor Júnior também não fica muito atrás, não. Cria do Botafogo, né? Exatamente. Mais um jogador que o Botafogo cria, joga no mercado, não aproveita, e o menino vinga e é um bom jogador ele. Bruno, e também o Atlético Goianiense justificando por que teve 5 vitórias consecutivas, né? Isso.
O trabalho do Hélio dos Anjos está sendo muito bom. É um técnico que, onde ele pega, ele sempre dá uma mexida no clube. Depois ele dá umas inventadas, e aí é o problema dele. É meio Celso Roth, né? Pega, acerta e depois começa a inventar, achar que tem o grupo todo na mão. Exatamente. Aí começa a inventar e desanda o trabalho todo. Garrafa de 2 litros. Acaba o gás no meio do campeonato. O Abel Braga, a notícia que pode ser perigosa, preocupante para a diretoria do Fluminense, é que o técnico Abel Braga recebeu uma proposta milionária para treinar a seleção dos Emirados Árabes. O que vocês acham? A tendência dele voltar para a Arábia? Olha só, ele é bem quisto por lá, né, rapaz? Ele treinou um time lá do Catar, não é isso? Treinou. Ele é bem quisto por lá, né? Enfim, segundo essas informações, né, ele ficou balançado com essa proposta, né? Ficou balançado, mas eu acho que o amor dele ao Fluminense, que ele declarou tanto, que ele é apaixonado pelo Fluminense, que ele conhece, ele fica no Fluminense independente do que disseram de centro de treinamento, das acusações todas que o Muricy fez após sair do time. Ele mostrou que não se importa, que ele foi criado lá, ele começou lá no Fluminense. Não sei, eu acho que isso aí pode ser positivo para o time tricolor. Ah, sim, realmente tem uma chance de ser positivo, né, para o Fluminense. Eu não sei, sinceramente, eu não sei nem o que pensar disso, né? Miriam. Olha, eu acredito que o Abel ele não está pensando em sair do Fluminense. Mas é legal isso vir à tona, essa notícia, de que porque para as pessoas começarem a dar mais valor ao Abel, entendeu? A torcida e o grupo, e o Fluminense em si, os jogadores, começar a dar mais valor a um técnico que eles esperaram tanto para vir. Entendeu? Com essa ameaça, isso vindo à tona, saindo nos jornais, saindo na mídia, eu acredito que eu vejo o Abel muito centrado em relação a ficar no Fluminense. Não acredito que ele nem esteja balançado, não. Mas isso é legal para as pessoas começarem a ver o valor que tem o Abel e o trabalho legal que ele está começando a fazer no Fluminense. Sim, com certeza. Bruno. Assim, o Abel, há um tempo atrás, quando a torcida começou a reclamar dele, ele começou a falar que se ele fosse o problema, ele saía. É verdade. Agora ele me recebe uma proposta do mundo árabe, né? Do Kuwait, né? Da Seleção dos Emirados Árabes. Seleção dos Emirados Árabes. Proposta irrecusável. Não sei não, acho que ele está meio balançado a aceitar. Proposta irrecusável, a gente já viu esse filme esse ano com o Conca. Isso, e proposta irrecusável também com ele, na época do Inter, quando ele saiu pro Al Jazeera. É verdade, a gente já viu esse filme. Não sei não, acho que ele está bem inclinado a aceitar essa proposta. O Fluminense tem que botar as barbas de molho e começar já a pensar num novo técnico. O nosso colunista, nosso comentarista Fernando Quaresma, ele falou também da coincidência do Renato Gaúcho ter saído do Atlético Paranaense numa época que o Atlético estava começando a crescer no Campeonato Brasileiro. Ninguém merece, né? O Renato tá com saudade, né, do futevôlei dele, que ele ficou muito tempo no Sul. Não, gente, não tem nada a ver sair Abel para entrar Renato Gaúcho. Ninguém merece Renato Gaúcho como técnico. Não. O Celso Barros tem muito carinho pelo Renato Gaúcho. Mas carinho não traz resultados. E outra coisa, o Fluminense, ele, não sei porquê, se dá bem com o Renato. Exatamente. Olha só um dadozinho. Renato Gaúcho foi vice-campeão da Libertadores com o Fluminense. Sim. Agora foi tentar brincar no Brasileiro, quase caiu. Esse foi o problema dele, foi pensar em brincar. Foi pensar em brincar, não sabe brincar, não desce pro play. Verdade. Já diz o ditado, né? Mas olha só, isso não quer dizer que o Renato Gaúcho seja um grande treinador, não, porque não é, né? Não é um grande treinador. Agora, fazia um bom trabalho no Atlético Paranaense, sim. Fazia sim. De vez em quando ele encaixa um bom trabalho, né? Encaixou um bom trabalho no Fluminense, encaixou um bom trabalho no Atlético Paranaense. A primeira passagem dele no Vasco foi boa. Foi em 2007, né? Exatamente. Foi uma passagem legal, mas a segunda já não foi tanto. 2006, 2007. Só que aí ele voltou com
como o salvador da pátria, como o Midas de 2008, perdão, e rebaixou o Vasco. Isso. Não foi ele que rebaixou, né, Vinícius? O Vasco já estava meio que Não condenado tinha a Série time, B, né? né? O Vasco Exato. realmente não tinha time. Não Exato. foi ele, né? Exato. Mas o Renato, ele não é um super treinador, mas quem sabe, né? Diga, Bruno. Agora sim, o Fernando, você falou que ele tá fazendo um bom trabalho no Atlético Paranaense e tá fazendo um milagre. Porque o time do Atlético Paranaense é muito fraco. Exatamente. Conseguiu pontuar com aquele time e ele realmente fez milagre. E o Fluminense está começando a ver que parecia assim, um time que estava fadado a ficar sempre naquela oscilação, está começando a encaixar com o Abel. Quem sabe, talvez o Renato, hipoteticamente, a gente não está dizendo aqui que o Renato Gaúcho já está confirmado com o Fluminense, não. Eu acredito que essa proposta irrecusável possa balançar o Abel, mas não sei se tanto. Será que a proposta irrecusável pode se tornar recusável? Não sei, só ele pode dizer, né? Só ele pode dizer. Eu acredito que o Abel fica. Eu também, porque ele já ficou muitos anos no futebol da Arábia. Fluminense e Cruzeiro. Cruzeiro e Fluminense. O que esperar? Jogo no estádio Parque do Sabiá, jogo em território mineiro. O que esperar desse jogo? Bom, para mim, esperar um jogo muito bom mesmo, jogo aberto, tal, mas esperar uma vitória do Fluminense. Porque lá o Cruzeiro até vai ter torcida, mas não vai ter tanta torcida assim, né? Em relação à torcida do adversário dele, né? Independentemente se fosse o Fluminense, se fosse qualquer outro time. Mas esperar a vitória do Fluminense. Bruno, Cruzeiro vem de um empate com o Palmeiras, um empate conseguido principalmente graças a um pênalti que o Marcos Assunção cobrou e o goleiro defendeu. Você acha que isso aí pode motivar o time cruzeirense? Assim, eu acho que o time do Cruzeiro sempre é um time difícil. Agora, o Fluminense, o Fred vai jogar? Acredito que sim. Então, Sempre é titular, né? A gente, infelizmente, não bota ele como titular sempre, independente da fase dele. Mas olha só, Cruzeiro e Fluminense com o Fred lembra 2009, exatamente isso que eu tô pensando. Bem lembrado. Era bem isso lembrado. que eu ia falar agora. Por isso que eu perguntei se ele vai jogar. O jogo do começo da arrancada, né? Sim. Da briga contra o rebaixamento. Foi exatamente isso por isso que eu perguntei do Fred, porque pode começar novamente contra o Cruzeiro, né? O Fred, ele se inspira, porque o Cruzeiro é o time de coração dele, ele nunca escondeu para ninguém. Jogar frente à torcida do Cruzeiro, para ele é motivante, então ele entra em campo e joga muito bem. E aí, quando o Fred está motivado, são outros 500. O Fluminense não vai ter o Edinho, que levou o terceiro cartão amarelo. Desfalque pro Cruzeiro. Mais um desfalque pro Cruzeiro e que pode ajudar o time tricolor. Só não sei quem é que vai entrar no lugar dele. Deve entrar o Fernando Bob, né? O problema é esse. O giro do Fluminense vai ficando por aqui, mas ainda há tempo para o recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai aí para a torcida tricolor. Torcida tricolor, não faz mais isso, né? Não faz mais isso, tá? Apoia o time, né? O tempo todo. Ou, se quiser manifestar irritação, vaia, entendeu? A torcida tricolor só não foi pior que a torcida de um outro time que a gente vai falar já o que ela fez. Tá certo. Bruno Ávila, seu recado final. Meu recado final vai para o Marquinhos, né? Que contou que teve comemoração dentro do vestiário. Agora, tudo bem que o Fluminense estava perdendo para o Atlético Goianiense e aí, né, conseguiu esse grande resultado. Agora, comemorar a vitória em cima do Atlético Goianiense, eu acho que é um pouco demais. Eu acho que o time do Fluminense ele tem que comemorar e ganhar times grandes, porque... Não, Bruno, olha só, foi uma vitória sensacional, entendeu? Tava perdendo por 2-0 até os 37 minutos do segundo tempo. Eu acho que é uma vitória, sim, que merece ser comemorada. Mas não dessa forma. Ainda mais de um time que estava vindo de 5 vitórias seguidas, entendeu? Eu acho que merece, sim, ser comemorada, independentemente do time que
o Fluminense enfrentou. Eu acho que é muito pouco para o Fluminense. Eu acho que o Fluminense, ele tudo bem, todo o contexto do jogo merece ser comemorado, mas eu acho que ainda é muito pouco para o Fluminense. Não sei se talvez o contexto do campeonato, porque a gente está vendo muitos tropeços de times considerados grandes para times considerados medianos. A gente vai ver, inclusive, nos outros blocos aqui. Isso aí. Miriam Barbosa, seu recado final. Meu recado final vai para a dupla de Rafael, né? Rafael Sobis e o Rafael Moura, que brilharam, né, nesse último jogo. Não me surpreendendo, porque eu já esperava isso deles, principalmente do Rafael Moura, que está mandando, está mostrando aos pouquinhos, mesmo com alguns tropeços, mas não se esmorece, tá levando e está dando a volta por cima. Então, meu destaque final vai para eles. Tá certo. No meu recado final, fica um aviso pro pessoal que tá lá em cima da tabela, hein? O Fluminense tá começando a jogar bem. E aí, ó, vocês aí de cima, é hora de voltar a pontuar, porque a bandeira tricolor já dá para ser vista no retrovisor, hein? Olha, só lembrando o seguinte, né? Daqui a 2 rodadas tem Fluminense e Corinthians no Engenhão. Então, é bom o Corinthians ficar com o olho bem aberto com o Fluminense, entendeu? Porque depois de enfrentar o Flamengo, ele vai enfrentar o Fluminense aqui. Exatamente. Se você quer uma formação de verdade, venha para a Unicarioca. Unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o Projeto de 3 Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Acesse o nosso canal 4 Linhas no seu YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas, o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. Ou também acesse o nosso blog no radio4linhas.blogspot.com. Dessa vez o 4 é por extenso, radio4linhas.blogspot.com. Ainda hoje, a expectativa do Botafogo para a rodada de meio de semana, além de um bloco dedicado a falar de toda a bola que rolou no fim de semana do futebol brasileiro, sem contar com a zebra que passou pelo Rio de Janeiro, trazendo derrotas para a dupla Flamengo e Vasco. 4 Linhas, a comunicação está no ar.